Oi, oi, oi. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Muito desafiador para mim estar aqui falando com vocês. Falem para mim se o áudio tá bom, se tá tudo certo. Bru, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos saudáveis. Mas antes eu quero explicar para vocês algumas coisas, só mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. O áudio tá ok, que bom, que bom. Fico feliz. Tempinho para vocês irem buscar a bebida de vocês. Bom, vamos lá. Gente, toda segunda-feira eu vou estar aqui falando com vocês, batendo esse bate-papo gostoso. Lógico que com vinho, né? Quem me conhece bastante sabe. Quem não conhece bastante também já viu muita postagem aí de vinho. Eu sou uma apaixonada por vinho. E aí surgiu a ideia de bater esse papo com vocês mesmo para poder trocar ideias, né? Não quero dar aula de nada aqui, realmente a gente vai conversar. Hoje vamos falar sobre relacionamentos saudáveis, né? Como que acontece, aquele dedinho podre que a gente tem, todas essas coisas gostosas. E vai ser muito, 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 muito bacana. Oi, meninas, bem-vindas! Tem menino aí também, bem-vindo. Primeiro, né, gente, saúde, saúde, que é o que a gente está precisando hoje, para essa semana com esse coronavírus. A minha parte de psicologia, ela não foi afetada, até porque eu faço os atendimentos e os atendimentos e a mentoria online, né? Eu não estou atendendo mais presencial, mas a fotografia ela já está começando a ser afetada, então vamos, né, nos cuidar, vamos ficar em casa, porque a gente precisa realmente acabar tudo isso. Então vamos lá, vamos começar a falar do relacionamento saudável. Quem aí acha que tem um relacionamento saudável, né? Coloca aí para mim, eu tenho. Porque, gente, existe uma diferença muito grande, né? Que as pessoas falam de um relacionamento ideal de um relacionamento saudável. O relacionamento ideal é aquele, né, da Cinderela, que ela acha o amor da vida dela, é, que não tem discussões, não tem conflitos, é tudo muito lindo, porém ele não existe, né? O ideal, ele não existe. Ele é algo que a gente se inspira, mas não existe. Mas o saudável existe. Talvez a gente pode fazer muita coisa para manter esse relacionamento saudável. Tem gente aí que tem, um relacionamento saudável. E eu conheço e posso atestar, é verdade, é verdade. É isso aí, gente. E aí, qual que é a função, né, do relacionamento? Por que a gente se relaciona? Por que a gente, né, fica em busca de estar com alguém, buscar alguém, compartilhar a nossa vida com alguém, né? Isso é o relacionamento, ele é uma condição emocional. A gente precisa do outro. Tá com delay? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Fala aí pra mim, por favor, tá? Então, a função do relacionamento é essa, né? É a gente ter uma condição melhor emocional, a gente estar equilibrado emocionalmente, a gente se manter estável, tá?
É, que a gente, às vezes, ou muitas vezes, né, a gente coloca as nossas expectativas no outro. Então, eu vou casar porque ele é rico e vai resolver meu problema. Eu vou casar porque eu quero ter filho. Eu vou me relacionar com tal pessoa porque ela pode me trazer algo, né? E essas expectativas que a gente coloca, oi, 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 que a gente coloca no outro, isso faz muito, muito, muito mal pra gente. E principalmente pro outro, e principalmente pro relacionamento, tá? Porque o outro ele não tem que resolver o seu problema, né? A gente se junta, a gente tá ali com o outro é para compartilhar, é para um ajudar o outro, e não para a gente colocar, né, a nossa expectativa nele, para que ele vá resolver o nosso problema. E isso vem da autorresponsabilidade, né? Peraí, deixa eu molhar as palavras. E assim, quando a gente pensa assim, boa noite, comadre, tudo bem? Quando a gente pensa assim, né? Ah, eu preciso de alguém para eu ficar bem, porque eu não fico bem sozinha. Gente, você não está bem, tá? Quando a gente precisa do outro para poder ficar bem, vamos procurar ajuda, seja. Ai, tem gente bebendo aí também, que delícia! Eu bebo na segunda, gente, porque é minha folga e um vinhozinho sempre é bem-vindo, sempre é bem-vindo. Então, voltando, né? Então, se eu preciso de alguém para estar bem, quer dizer que eu não estou bem. E eu preciso de para o outro, de colocar os nossos problemas, né, nos ombros, né? Comigo, tá bom? Falem comigo que é um bate-papo. Não quero ficar aqui falando sozinha. Digam para mim se concordam, se não concordam. E aí vem a pergunta, né, Carol, mas como que eu escolho uma pessoa certa? Como que funciona isso? Primeiro, gente, é uma coisa biológica, né? Primeiro, a gente tem três níveis que a gente faz as escolhas, tá? Tanto o homem quanto as mulheres. A gente escolhe por estética, principalmente. No mundo animal é isso, né? Só que a gente se fode várias vezes, né? Pela estética. Primeiro, a aparência e a estética. Depois vem o cultural. E depois vem o relacional. Ah, tem gente que ama ficar sozinha. Comadre, te conheço. Melhor decisão da vida. Com certeza, ninguém, gente, tem que dizer pra gente que a gente é feliz somente com outra pessoa, né? E o relacionar não é casar, não é estar ali, como é que eu vou dizer? Só como um acordo, tá? Você tá se relacionando com uma pessoa sem fazer sexo com a pessoa, né? Sem você estar dormindo com a pessoa, sem você tá, é, sabe? Se vocês entraram num acordo, um relacionamento aberto é um relacionamento e tá tudo bem. Tem que ter esse diálogo, tem que ter essa, sabe? Não é nenhum contrato, mas é você colocar na mesa o que os dois estão querendo, né, com aquele relacionamento. E aí vem a estética, né, que a gente muitas vezes se ferra, tá? É bonito, é lindo, mas aí não tem conteúdo. Primeiro, segundo mês mostrou alguém que não era, né?
E aí a gente fala naquela questão, é tão bonito, mas não presta. Foi escolha sua, né? Infelizmente. Aí vem o segundo nível, que é o cultural, né? O cultural, o que que é? São os gostos musicais, gostar das mesmas coisas, ter a mesma religião, né? Você gostar de ir nos mesmos lugares, os mesmos tipos de balada. Muitas vezes também, né? Precisa de um amadurecimento para a gente passar do nível 1 de aparência para o cultural. E a gente precisa de mais amadurecimento ainda de passar para o cultural, para o relacional. Porque o relacional é o que fica. É o que fica. E é o que não vai acabar com a nossa autoestima. Por quê? Porque a gente não coloca no relacional a expectativa no outro. Quando a gente começa a conhecer, né? Começa a se relacionar com alguém e a gente vê que a pessoa é carinhosa, que a pessoa é romântica, que a pessoa é educada e de repente ela muda. Como é que a gente fica? Podre, né? Arrasada, porque não era tudo aquilo que a gente tinha pensado. Carol, mas quando o cultural muito diferente, dedinho podre. É o dedinho podre. Por quê? Porque você fez uma má escolha. Você se encantou ou não pela aparência, pelo estético, tá? E passou para o outro nível, que é o cultural. Nossa, mas ele gosta, é feio, mas gosta das mesmas músicas, a gente faz as mesmas coisas. Agora, se o cultural já é diferentão, que foi o que você perguntou, você já errou lá atrás. Porque você precisava ter conhecido mais para poder se relacionar. Porque é aí que começam as brigas. Por exemplo, se eu fosse me relacionar com alguém que não gostasse de bebida alcoólica, por exemplo, como que ia acontecer? Nem isso aqui estaria acontecendo. Porque eu ia me sentir mal, eu ia me sentir culpada, eu ia me sentir arrasada, eu não ia me sentir querida, né? Apoiada, tá? Então, esse cultural faz parte, né, para a gente uma coisa, gente. Personalidade, psicólogos que estiverem aí não concordarem, falem, mas de experiência de clínica, você conhece uma pessoa, ela é de um jeito, a personalidade não muda, tá? Ela melhora ou ela piora daquilo que ela já é. Ela pode colocar uma máscara para te enganar um tempo, mas a máscara sempre vai cair. Por isso que no relacional é preciso tempo para conhecer a pessoa. Quantas pessoas a gente não vê por aí e fala assim, nossa, vivi 20 anos com fulano e parecia que eu não conhecia, né, ele. Por quê? Foi mascarado esse relacional, foi mascarado esse cultural. E isso acaba com a nossa autoestima porque a gente foi enganado o tempo todo. A gente se deixou enganar, né? Porque muitas vezes, gente, aí eu falo do relacionamento tóxico, né? Que é o oposto do que é a proposta daqui, que a gente tá ali tão acostumado a viver com aquilo, acha que os conflitos são comigo. Nossa, então eu vou resolver com ele e a gente vai ficar bem e a gente vai ficar feliz porque ele vai ver que não tem nada e ele vai mudar. Gente, ele não vai mudar. Tá? E eu tô falando pra ele, gente, porque o meu público específico é mulher, né? E sei que tem alguns homens aqui. Carol, tem mulheres que se prendem porque a convivência para esse relacionamento, mas a convivência diária não é solução para esse relacionamento. Olha, o sexo, ele tem que ser um potencializador da relação, tá? Ele tem que ser uma coisa gostosa e gostosa para os dois. Não adianta
ser bom só para um. Não adianta ser aquele papai e mamãe de sempre, em que não tem novidade, que não tem surpresa, tá? Porque o ser humano ele gosta disso. Então ele tem que ser um potencializador. Ele tem que te ajudar a ir para frente, tem que ajudar esse relacionamento de ajuda mútua, tá? A continuar. Ele não pode parar. É um sacrifício ter que fazer sexo, ter que me relacionar com ele dessa forma. Não tá legal. Não é um relacionamento saudável, porque tem que ser um potencializador, tá bom? Tão difícil depois de 14 anos juntos você olhar diferente. Parece que chegaram aos... meu bem, os 40. Os 40, ele é libertador de todas as formas. Sabe por quê? Nessa idade, a gente não deve mais nada para ninguém. Todas as cagadas que a gente tinha que fazer na vida, a gente fez. A maioria, né? A gente fez, porque a gente ainda continua fazendo as cagadinhas. Mas a maioria a gente fez e a gente aprende muito, né? A gente se conhece tanto, né? Nesse processo de autoconhecimento, de autoestima, de autocuidado, de autoavaliação. Não é aí para ninguém mesmo, e o olhar é diferente, sim. Por que o homem não muda, vamos dizer assim? Eles amadurecem, né, mais tarde. É da natureza deles. E eles não têm tantos questionamentos de sentimento. Então, realmente, 14 anos juntos e a gente olha diferente, sim, sim. E para o relacionamento continuar saudável, tá? Mais 14, mais 28, mais quantos forem, é preciso diálogo. É preciso sentar, olha, eu tô com um olhar diferente em relação a isso, em relação àquilo outro, tarará, tarará. Porque senão vão vir os conflitos. E eles vêm, e são eles, gente, são eles que destroem o nosso relacionamento, tá? É a falta realmente de diálogo. Para todas as minhas pacientes, tá? Eu tô indicando o... Deixa eu tirar isso que tá me pinicando. Eu tô indicando o livro 5 Linguagens do Amor. Gente, é um livro muito bacana, tá? Ele tá disponível em PDF gratuito, tá me dando calorão esse vinho. Tá disponível, tá? Em PDF na internet, então você pode baixar e ler. E não é só para relacionamento conjugal, é qualquer tipo de relacionamento. 5 linguagens do amor. Outro, como que ele gosta, né, de se comunicar, como que ele gosta de receber mesmo a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso amor, tá certo? Sobre o dedinho podre, né? Vamos voltar porque eu quero falar muito disso, do dedinho podre, porque é o dedinho podre que não ajuda na nossa relação saudável, tá? Por quê? Como que tá funcionando, né, agora os relacionamentos? Antigamente, tudo bem, casava-se cedo, né? Mas as famílias elas eram conhecidas. Existia um tempo de namoro, mas de um namoro separados, né? Em que iam lá cortejar e tal. E tinha esse momento de conhecimento. Pouco, mas tinha. Hoje em dia, não tem, né? As pessoas, elas já estão numa carência tão grande que a primeira pessoa que chegar, chegou, levou, vamos morar junto. E eu sou uma prova disso, né? No meu segundo casamento foi assim que funcionou. A gente se encontrou 5 vezes, eu em Goiás, ele aqui em Campinas. De repente, catei minhas coisas e vim embora pra cá. Ainda foi um relacionamento saudável durante 11 anos, porém, que terminou. E tá tudo bem agora. Então, é esse dedinho podre em que a gente não viu, sabe? Esse relacional mesmo. Porque eu te pergunto,
Você encontra alguém na balada, num barzinho, na internet, e leva para sua família conhecer? De primeira, assim, já leva para sua família conhecer? Já leva para sua casa? Algumas pessoas sim. Mas o mais importante, você já leva ela direto para sua vida? Para dentro do seu universo íntimo? Gente, isso é uma falta de amor próprio. Há anos, não sei o que, e não conheço a pessoa. Gente, a pessoa ela mostra. Com o tempo, sim, ela mostra a gente que não enxergar, tá? Então, hoje, cuidado com as relações rápidas demais. Conheça as pessoas antes de se relacionar. E não tô dizendo de não ficar, né, curtir uma noite, não é isso. Não é isso, é conhecer a pessoa. Cuidado ao levar a pessoa estranha para o seu universo íntimo, tá? Isso é muito perigoso para nossa autoestima e até para nossa segurança, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, gente? Tá claro? Tô confundindo muito? O vinho já fez efeito? Tô amando as perguntas aqui que já foram feitas. Deixa eu ver se passou alguma. Demorou para eu entender sobre empoderamento e autoestima. Sim, sim, tá? E vem com essa maturidade, né, que eu falei, que que é assim, ó, tem muita gente que fica num relacionamento porque não conhece outra coisa, né? Só conhece aquilo. E a zona de conforto, mesmo essa zona de conforto sendo violenta, né, sendo destrutiva, sendo pessimista, ela continua ali, né? Por quê? Porque ela tem medo do novo. Ela não conhece o novo. Então, para ela tá tudo bem do jeito que tá, né? E isso vai, gente, acabando totalmente com a nossa autoestima. Porque todas as nossos sonhos, né, as nossas expectativas que a gente tinha, que não foram aquelas que foram colocadas no outro, que a gente tinha, que a gente tem, elas não foram. Então, porque o outro não deixa a gente fazer, muitas mulheres, né, aí ficam reféns de um relacionamento em que elas não podem ser elas mesmas, né? E isso é a base da autoestima, da alta autoestima, do equilíbrio da autoestima, é a gente não poder ser a gente mesma. Isso bem desafiador, tá bom? Eu tô aqui com a minha cola, tá bom? E aí, alguma pergunta sobre isso, gente? Sobre os 3 níveis? Falem comigo. Enquanto isso, vamos olhar as palavras de novo. Falem comigo. E quando você se empodera e o marido começa a se sentir inseguro, os ciúmes, ele é uma linha muito tênue entre cuidado e possessão, tá? Então, 14 anos era um relacionamento show, né? Que nunca brigaram. E isso é um relacionamento saudável, é não ter conflitos, tá? Isso é um relacionamento saudável. O que gerou nele esses ciúmes? É o seu empoderamento? A sua forma mudou no relacionamento? Isso foi conversado, essa mudança, tá? Tudo isso é uma forma de você manter o equilíbrio do seu relacionamento, tá? Então, assim, muitas vezes, gente, a gente coloca também o problema no outro, tá? Não tô falando que é o caso.
mas a gente coloca a culpa no outro, porque é mais fácil, né? O meu casamento acabou, é muito fácil eu falar, foi culpa dele, não foi culpa minha. Mas estamos num relacionamento, é numa troca e tudo tem que ser conversado. Existiu uma mudança, ele ficou inseguro? Por que que ele ficou inseguro? Será que é só um comportamento dele ou ele está reagindo a um comportamento seu? Tá? Isso também precisa ser investigado, você precisa aí, ó, conversar com ele, tá? Vamos lá pro próximo topiquitinho. Como que eu cultivo, então, um relacionamento saudável? Eu coloquei aí, né, no post, o que eu fiz, o que eu faço, como que a gente vive, como que eu mudei, como que o relacionamento mudou, né, para dar certo, né? Já tem 1 ano e meio que a gente tá junto e tá tudo certo, e tá tudo bem, tá tudo lindo. Ai, Carol, você tá vivendo um relacionamento ideal de Cinderela? Não, não tô. Mas é bem melhor do que era antes. Isso eu posso garantir, tá? Então, quais são, né, as coisas que a gente tem que fazer para um relacionamento saudável? Primeiro, a sua vida pessoal, tá? Que eu falei que é a base da autoestima. Gente, se você tá num dia ruim e você culpa o seu parceiro, a sua parceira, pelo seu dia estar ruim, começamos ruim. Tá? Você não pode colocar em cima do outro, tá bom? Você tem que cultivar uma vida social, uma vida sendo pra você. Né? Ter o seu momento, igual eu tô tendo meu momento aqui de vinho, você ter o seu cinema, eu gosto de ir ao cinema sozinha, eu vou ao cinema sozinha, tá? É você poder realmente ser quem você é. Ah, eu falo besteira, eu falo palavrão, eu sou extrovertida, eu apareço aqui de pijama, e tá tudo bem, essa sou eu, tá? Tomando vinho, porque essa sou eu. Eu não poderia aparecer tomando aqui qualquer outra bebida que não fosse vinho, né? Porque é o que eu sou. E quando a gente percebe que a gente não tá sendo o que é, tá? Isso começa uma relação não saudável. Vou ler aqui a pergunta. Carol, fala sobre filhos aceitarem outros relacionamentos. Para mim é super difícil ter outro alguém, pois tenho medo deles perderem a liberdade deles em casa. Tá, já eu falo sobre isso. Deixa eu só terminar aqui esse tópico, eu já vou falar sobre isso, porque isso é bem extenso e bem delicado de falar, tá? Então vamos lá. No caso, seu afilhado não aceita super ciúme. Ai, Vini, lindo. Ai, eu entendo, mas já eu falo. Pera aí. Então vamos lá. Você tem que ter a sua vida pessoal, tá? Sendo não inclusivos, tá? A gente não existe um relacionamento em que não inclua os nossos filhos, tá? Então, peraí que já vou falar do lado dos filhos. O espaço de casal. Gente, existem compromissos de casal, existem compromissos de mulher, existem compromissos de homem. Aceita que dói menos. É assim que funciona. Se você não tá tendo isso, tá? Não tá legal, não tá legal. Isso tem que acontecer. Você tem que ter os seus momentos sozinha, você tem que ter os seus momentos com as amigas, você tem que ter a sua individualidade, tá? É, tudo tem que ser compartilhado. O que for para a relação, sim. O que interferir na relação, sim. Agora, o que for seu, não precisa ser compartilhado. Você tá comigo, algum problema, tá comigo, a compartilhar isso com seu marido? Não. É uma coisa sua e dela, é a sua individualidade. Que você tem. E tá tudo bem. Tá tudo
bem, de verdade, tá? Isso é muito polêmico, mas é o ideal, tá? É o relacionamento saudável. É você ter o seu tempo e dar espaço para ele, porque quando a gente se sente muito sufocada, quando a gente se sente muito apertada, a nossa tendência é o quê? É vazar, é ir embora, é sair de perto, tá? Ou atacar, né? Que é pior ainda o atacar, porque a gente pega toda a nossa agressividade, todo o nosso medo, toda a nossa raiva e coloca em cima do outro, tá bom? O terceiro, o diálogo baseado na abertura e na vulnerabilidade. Gente, ninguém é forte o tempo todo. Ninguém. Ninguém. E hoje em dia, né, com esse empoderamento que tanto fala, esse feminismo, que mulher é guerreira, que mulher é isso, mulher faz isso, mulher faz aquilo, mulher faz aquilo, mas a gente cansa. A gente cansa. Tem dia que não dá vontade de sair da cama, ou durante a semana inteira não dá vontade de sair da cama. E a gente tem que sair. Por quê? Estão esperando que a gente seja o quê? Guerreira, poderosa, que dá conta de tudo. E num relacionamento, a outra pessoa precisa entender e ver que você também é frágil, que você também tem os seus momentos para baixo, né? E ela tá ali para te apoiar, ela tá ali para te escutar, ela tá ali para te falar o que precisa ser falado, tá? Então, dê essa abertura, dessa vulnerabilidade. Tanto o homem, tá? Muitas vezes com representatividade do outro. E, na verdade, ele tá com medo. E vem de um medo que às vezes ele não sabe o que é e ele não sabe lidar com aquilo. Então, na conversa, né, no bate-papo, na entrega, nessa abertura mesmo, né, a gente começa a entender o outro e dá espaço para esse outro ser vulnerável, tá bom? Já vou falar do filho. A sustentar e ter uma admiração mútua, tá? E não é sustentar de financeiramente, sabe? Simplesmente o amor, ele esfria com os conflitos e porque acaba a admiração. Se acabou a admiração, você pode até amar aquela pessoa, mas se acabou a admiração, o relacionamento também acaba, tá certo? Você exaltar no outro aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem de bom, e você também ser elogiada por isso, é um exercício tão gostoso de fazer para o outro e de receber que ele começa a virar um hábito, né? E no livro As Cinco Linguagens do Amor, ele fala, né, das palavras de incentivo. Muita gente tem essa linguagem do amor que ela precisa, né, desse reconhecimento, ela precisa de estar sabe? Poxa vida, que homem do caralho que tá comigo. Que coisa mais deliciosa, um profissional bacana, um padrasto bacana, e aí eu tô falando pro meu, é, um profissional admirável, respeitoso, carinhoso, amoroso, entendeu? Você falar isso para a pessoa sempre e deixar ela saber isso é muito bom, porque a outra pessoa também fala para você e isso, gente, é engrandecedor. Isso faz com que os nossos relacionamentos. Sim, é um combustível diário, é isso mesmo, é regar a plantinha todo dia. A gente é uma plantinha muito complicada e sensível. A gente precisa, sim, precisa muito, 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 muito de elogio verdadeiro. A gente precisa ser reconhecido, tá? Para que esse relacionamento seja saudável. Exercício de dar e receber colo também.
Eu não sou forte o tempo todo e ele também não. Pois é isso. Ninguém, ninguém é forte o tempo todo. E é para isso que serve o relacionamento, né? Pra gente ter um ombro, pra gente sentar, pra gente chorar, pra gente desabar, com a certeza que ele tá querendo o nosso bem, que tá ali para cuidar e para ajudar. Tanto que é gostoso, tanto que é bom. E o que eu falei, né? O sexo como potencializador da relação, né? Ele tem que ser gostoso para os dois, ele tem que estar presente, né? De uma forma que os dois gostem, que os dois sintam prazer e que seja realmente de verdade gostoso para os dois. Certo? Vamos lá falar sobre os filhos. Deixa eu ler a pergunta de novo. Gente, alguma pergunta? Fala aí comigo. Então, aceitar em outros relacionamentos. É super difícil ter outro alguém, pois tenho medo deles perderem a liberdade deles em casa. Quem perder a liberdade em casa? Seus filhos? É o seguinte, Paulita. A gente coloca muitas coisas, sabe? Muito holofote em algumas coisas. Eu, né, tô no terceiro relacionamento. João viveu 11 anos com a pessoa que eu tava, né? Em nenhum momento, eu pensei em não vou ficar com ele por causa do João Gabriel. Por quê? Foi rápido, tá? Mas o relacional, esse nível relacional, ele estava muito alinhado com o que eu queria, com o que eu buscava na época. Mas, já que todo esse relacional estava alinhado, eu catei minhas coisas e vim. Você foi uma das pessoas que viu isso acontecer. Catei tudo, coloquei dentro do ônibus, tudo quer dizer uma cama e algumas malas do João Gabriel e vim. Viajei 14 horas e desde então vivo aqui. Então, assim, durante esse tempo, foi um mar de rosas? Não, não foi, tá? Então, é muito mais como a gente escolhe, como a gente se relaciona, tá? Porque a nossa certeza, a nossa objetividade, né? A nossa garra de querer que um relacionamento dê certo, porque eles vão acreditar naquilo que a gente está passando para eles, para os nossos filhos. Se a gente está feliz, se a gente está segura, se a gente está vivendo da maneira que a gente queria viver, porque eles sentem muito isso. Então, se qualquer um entrar na minha vida e eu apresentar para o João, vai pensar assim, poxa, mais um, né? Por quê? Por quê? Porque eles querem segurança, eles querem ver a gente feliz, eles querem ver a gente bem. E aí eu vou abrir um negócio aqui para vocês que eu falei só para minha família, só para as pessoas mais próximas, né, do que aconteceu depois agora da minha separação. O João já estava com 17, 16 anos e eu passei por um processo de luto da separação muito forte, muito difícil. E eu passei 2 meses sem viver, completamente sem viver, pensando o que eu fiz de errado, por que não deu certo, colocando a culpa totalmente em cima de mim. E o João foi para Goiás, tá? Nas férias de dezembro. E aí eu comecei a namorar, ninguém sabia.
Ninguém sabia, porque eu não estava preparada para falar para ninguém. E quando o João voltou em fevereiro, eu falei: João, eu tenho uma coisa para te contar. Eu estou namorando. Sabe qual foi a reação dele? Ele só fez assim, ó. Yes! Por quê? Ele foi para Goiás em dezembro, eu era uma mãe. Quando ele voltou, eu já estava uma outra mãe. Porque eu estava feliz, eu estava segura. Eu estava bem, aquilo realmente que eu estava querendo. Então, vem dessa segurança da gente passar para eles. Aí você falou aqui, né, que ele tá tendo dificuldade de aceitar. Será que você não tá com o dedinho podre, comadre? Pode ser que sim, tá? E eles têm uma percepção diferente da nossa. Então, conversa com ele, senta com ele, conversa o porquê desses ciúmes, que é o tanto que eu falei lá da outra pergunta, né? De 14 anos casada e agora tá com ciúmes. Tudo bem, ciúmes de filho é diferente? É diferente. Mas senta e vê com ele o porquê, né? Por que, que ele não pode te ver feliz? Será que você tá feliz de verdade? Será que você tá feliz realmente? Tá? Então a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e resolver essas questõezinhas para depois a gente passar para os nossos filhos. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Acho que sim, né? Até secou a garganta. Ah, tá. Na verdade, eu nem tento. Ele já disse que não aceita. Tenta conversar com ele, sim. Tenta. Vai por mim. Indicação de madrinha e psicóloga. Tá bom? Fala com ele. Gente, mais alguma pergunta? Falem comigo. Tem gente aí bebendo, fora a Bru, tem mais alguém? Lembrando porque é assim que eu sou, né? Quem que, não vi se tem paciente minha aí, mas é mais ou menos assim. Eu só não atendo com vinho, mas tem todo o canal aberto aqui para elas durante toda a semana. Porque eu acredito nessa relação, nesse relacionamento, né, de profissional e cliente, paciente, que ela tem que ser aberta, que ela tem que ter esse canal mesmo, sabe, de ida e volta, não é só uma hora, não é só em uma hora, né, que eu tô ali disponível. Eu eu cuido com carinho daquelas pessoas que chegam até mim porque elas não vieram à toa. Não vieram à toa, tá? Então, gente, não tem mais pergunta. Eu agradeço muito todo mundo que apareceu por aqui, pelas perguntas, pelos depoimentos, tá? Obrigada para vocês darem sugestões de temas. E é assim. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo. Ótima noite para vocês. Eu vou curtir meu vinho agora. Beijo, beijo, beijo.